A rebelião do homem. Há centenas de pessoas com fardos que precisam ser erguidos, problemas que precisam ser resolvidos e culpas que precisam ser tiradas. Você está procurando realizar-se na vida, está procurando finalidade e significação em sua vida. Muitos de vocês têm problemas de toda sorte: o problema do casamento, o problema de uma carreira, o problema do estudo, o problema do serviço militar. Todos esses são problemas que os jovens enfrentam. Pois bem, quero dizer-lhes que vocês podem achar paz e alegria e um sentimento de realização pela entrega de suas vidas a Cristo. E vou pedir que ouçam silenciosa e reverentemente e que não haja movimentação nem conversa. Nosso Pai e nosso Deus, pedimos que o Teu Santo Espírito atraia para Ti aqueles cujos corações tens preparado para esta hora, pois pedimos em nome de Cristo. Amém. Em 2 Timóteo, capítulo 3, a passagem fala dos últimos dias. Esta expressão se encontra por toda a Bíblia, especialmente no Novo Testamento, e de modo particular nos ensinos de Jesus. Ele falou dos últimos dias e nos deu certos fatos que sucederão nos últimos dias. O que significa a expressão últimos dias? Quero dizer que ao chegarmos ao final da história, como a conhecemos, não o fim do mundo, nem o fim da terra, mas o fim do estágio da história em que nos encontramos, a era da atração do Espírito de Deus, a era da graça. Ao passo que nos encaminhamos para o fim dela, haverá certos característicos, e um deles será a desordem mundial, o crime, a rebelião, especialmente da parte dos jovens. Muitas pessoas têm ficado perturbadas com o que tem acontecido nos últimos tempos nos campos das universidades. E isso não se limita aos Estados Unidos. A visita do governador Rockefeller à América Latina revelou que isso se encontra por toda parte. Os estudantes tchecoslovacos fizeram manifestações durante todo o verão passado buscando libertação daquilo que eles consideram supressão. No mundo, todos os jovens estão marchando e promovendo manifestações e atacando e rebelando-se. Muita gente está levantando a pergunta: por quê? O que aconteceu? O New York Times citou John Kennedy Galbraith nestas declarações. Aspas, estou vivamente impressionado com o desalento que domina as comunidades das universidades modernas. É um ponto de vista generalizado, que a Universidade de Harvard está prestes a ruir. Mais um empurrãozinho e ela se despencará no rio Charles. Fim das aspas. Uma jovem universitária de 21 anos escreveu recentemente suas queixas e elas foram publicadas. Creio que suas reclamações refletem os pensamentos da geração atual. Ouçam-nas. Lembre-se de que ela tem 21 anos e está na universidade, e isto é o que ela disse. Aspas. Com 19 anos estamos prontos para morrer. Passamos nossa juventude esfolando-nos nas algemas de um protecionismo que nos sufoca e nos esmaga. Arremetemos como criancinhas num acesso de raiva. Temos muitas armas: a rejeição de nossos pais, a exibição de nossa vida sexual ilícita, a rebelião que ferve na juventude de hoje. Não tem fundamento. Eles se rebelam sem saber contra o quê. Estão procurando por algo, mas o que esse algo é, eles não podem dizer. Vemos nossos pais maquinando e se degradando, rejeitando os valores que nos oferecem como sagrados, se é que ao menos se dão ao trabalho de fazer. Que devemos fazer, se não rejeitar essa hipocrisia? Somos a esperança do mundo, mas não temos esperança. Só temos esperança em nós mesmos. E quem somos nós? Não podemos sequer descobrir. Fim das aspas. John Kennedy, antes de morrer, disse isto em um discurso. Aspas.
É o destino desta geração, viver com uma luta que não começamos em um mundo que não fizemos. Nem sempre as pressões da vida são atribuídas por escolha. Fim das aspas. A revolta e a inquietação acham-se em toda parte nos campos hoje. Todo o processo educativo está em perigo. 350 colégios e universidades estão à carta de presidentes este verão, e 1.000 colégios e universidades estão em busca de deões este verão. O senador McCarthy disse, aspas, é mais difícil ser presidente de uma universidade do que ser presidente dos Estados Unidos. Fim das aspas. Ele prosseguiu dizendo que, quando era jovem, os rapazes perseguiam as moças, mas agora, segundo ele, as moças é que caçam presidentes de universidades. Surge toda sorte de perguntas. O que está errado? Onde falhamos? Quem são os rebeldes? Que querem eles? Para onde vamos indo? Espero que vocês se lembrem sempre de que é só uma minoria relativamente pequena dos 7 milhões de estudantes colegiais e universitários dos Estados Unidos que estão em revolta. Desses, 135 mil são considerados radicais, 500 mil são simpatizantes, mas há milhões que não estão comprometidos. Ainda não escolheram a bandeira que vão seguir, ainda não escolheram o credo em que vão crer. Muitos deles estão infelizes, confusos, frustrados. Milhares deles estão presos ao sexo, às drogas e ao álcool. Mas lembre-se de que a juventude de hoje é a primeira geração a crescer com pais modernos. Esta é a primeira geração pós-moderna e quando atingiram a idade da razão, encontraram esperando por eles o avião a jato, a bomba nuclear, o aparelho de televisão, o computador, a pílula, a cápsula espacial e uma vacina que exterminou um dos maiores causadores de aleijão da mocidade. Encontraram o LSD e a maconha na esquina de sua casa. Contemplaram uma sociedade adulta em que beber havia se tornado símbolo de posição social e as piadas sobre o sexo coisa comum nas festas. Acima de tudo, eles penetraram numa vida em que a ciência era considerada como transcendente. Assim sendo, esta geração jovem cresce com abundância, tecnologia, rápida mudança social e violência. E pela televisão eles têm sido bombardeados desde a infância com sugestões de necessidades falsas, o que tem criado um abismo de expectação. Eles querem essas coisas que veem na televisão e as querem agora. Eles foram criados por um sistema de educação que se originou, em parte, aqui mesmo em Nova York, no princípio deste século, uma experiência em educação. Esse novo tipo de educação dizia que a verdade é algo que o indivíduo precisa descobrir por si mesmo. A verdade não é objetiva, ela é subjetiva. Tudo é relativo. É verdade para mim? É verdade para você? Perguntam eles. Rejeitam a declaração de Jesus que disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Rejeitam suas palavras. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque não existe tal coisa como a verdade absoluta, no dizer deles. Assim é que a filosofia de grande parte da educação moderna era guiar os estudantes a uma experiência da qual poderiam deduzir certas proposições verdadeiras por si mesmos. Isso, então, nos levou ao que agora se tornou a sociedade tolerante. E tudo o que você tem de fazer é ir ao Times Square ou ao campus da universidade para ver as evidências da situação a que essa tolerância nos arrastou. E foi assim que surgiu o abismo entre as gerações. Os valores antigos da geração passada eram baseados no conceito judaico-cristão, nos 10 mandamentos e no Sermão do Monte. E a nova geração se apegou a isto até terminar o primário. Começaram a ter dúvidas no ginásio,
e estavam completamente mudados ao ingressarem na universidade. E assim, quando o rapaz recebe o diploma, o abismo entre as gerações é quase completo, entre ele e seus pais, naquilo que eles creem e nos compromissos que assumem. Quem são essas pessoas? Bem, primeiro de tudo estão os radicais convictos, que falam sobre o movimento e a revolução, uma pequena minoria. Depois vêm os idealistas, a geração para frente. Eles querem reformar a sociedade, mas não sabem como. Eles acreditam que os Estados Unidos estão enfermos e estão perturbados com a pobreza, o problema racial e a guerra. Em terceiro lugar, há outro grupo que se rebela pelo simples prazer de fazer, como eles dizem. Alguns deles são fracassados na escola e querem racionalizar seu fracasso atacando o sistema. Eles não se culpam a si mesmo, ninguém mais se culpa a si mesmo. É o sistema que está errado, é alguém na prefeitura que está errado, alguém em Washington está errado. Eu não poderia errar, de jeito nenhum. Não nos culpamos a nós mesmos. E então, em quarto lugar, há um grupo que está simplesmente enfadado, ociosidade demasiada, dinheiro demais, nenhuma luta pela sobrevivência. Eles têm a tendência de culpar a sociedade por tudo. A Bíblia diz que quando atingimos a idade da responsabilidade, entre os 10 e 12 anos, tornamo-nos responsáveis. Não há dúvida de que a sociedade é responsável por muitas das nossas terríveis condições sociais, mas no que se refere às suas relações com Deus e com o seu semelhante, a Bíblia diz que você é responsável. Muitos dos livros da Bíblia foram escritos da prisão. Ouvimos falar muito de discriminação, pois Paulo sofreu discriminação. Ele foi atacado em todo lugar aonde ia. Acabou na prisão. Lá escreveu uma carta aos Filipenses, na qual diz: alegria, alegria, alegria. Não encontrei nada senão alegria em minha experiência com Cristo. É possível viver num lar opulento e ser feliz. É possível viver numa favela e ser feliz, com Cristo no coração. É possível viver numa prisão ou num asilo de alienados e ter Cristo no coração e achar paz e felicidade. Muitos jovens estão fartos de paternalismos, são tratados como criancinhas e eles querem participar da elaboração das decisões na universidade. Eles se rebelam contra quaisquer exigências rígidas, mesmo para o grau de bacharel. Eles não querem ser obrigados a fazer os exames, não querem fazer seu aprendizado através de um estudo disciplinado. Por isso, às vezes, se rebelam. Eles estão fartos também da hipocrisia. Seus pais defendem a honradez, a integridade e o trabalho árduo, mas eles não veem seus pais praticando a sinceridade, não veem integridade nos pais, não veem seus pais realmente se dedicando ao trabalho. Assim, recebem um conjunto errado de valores e notam a hipocrisia. Eles estão fartos ainda do ensino distanciado da realidade da vida na universidade, no colégio e no ginásio. Temos cometido o erro de ensinar aos jovens como ganhar o sustento, e só isso. Devemos fazê-lo, mas a vida é mais do que somente pão e manteiga, um carro novo e um novo aparelho de televisão. Jesus disse: não só de pão viverá o homem. Ele disse também: a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. O homem é trino, tem uma mente que precisa de instrução, tem um corpo que precisa de remédio e alimento, e tem um espírito que precisa de Deus. Ele precisa ter fé, precisa de alguma coisa a que se dedique. Não é de admirar que um estudante universitário rasgou seu diploma outro dia em frente de milhares de pessoas e disse: a instrução que recebi nesta universidade não tem tido significado para mim. Ele aprendeu como ganhar a vida, mas não aprendeu a viver. Não havia aprendido como viver e enfrentar os problemas e dificuldades da vida, e ele, indubitavelmente,
não aprendeu a morrer. E eu não creio que qualquer pessoa saiba viver enquanto não tenha aprendido a morrer. Aqui é que o Evangelho de Cristo entra em ação. Ele perdoa o pecado e o fracasso passado. Ele lhe dá um novo poder agora e lhe dá confiança e segurança e certeza para enfrentar o futuro. Porém, ainda existe algo mais que devemos acrescentar a tudo isso. A raça humana rebela-se automaticamente. Somos todos rebeldes. Adão e Eva se rebelaram contra Deus no jardim do Éden. Caim se rebelou contra os ensinos de Deus e os ensinos de seus pais e matou seu irmão. A Torre de Babel, da qual lemos na Bíblia, nada mais foi que uma rebelião. Ló se rebelou contra Abraão. Esaú rebelou-se contra Deus. Ele vendeu seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Só no livro de Juízes, o povo de Israel se rebelou 7 vezes. E então, debaixo do juízo de Deus, clamou por um libertador. Absalão se rebelou contra Davi. Em Josué 1:18 lemos: todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras, em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Jó disse: os perversos são inimigos da luz, não conhecem os seus caminhos, nem permanecem nas suas veredas. Isaías, o grande profeta de Israel, estava falando do juízo de Deus, e disse isto no capítulo 1. Criei filhos, eu os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Podem ver então que, por toda a Bíblia, o homem é um rebelado. Ele é retratado em rebelião contra Deus. Somos rebeldes por natureza, e na primeira oportunidade atacamos o que esteja ao nosso redor, como uma cobra, porque estamos rebelados. A Bíblia diz: todos se rebelaram e destituídos estão da glória de Deus, porque uma das definições de pecado é rebelião. Foi assim que o diabo começou sua existência. Lúcifer, filho da alva, rebelou-se contra Deus naquele passado misterioso. Não sabemos muito sobre isso, mas foi aí que tudo começou. Adão e Eva rebelaram-se contra Deus no jardim do Éden, e cada um de nós aqui é um rebelde. Não queremos que ninguém nos diga o que fazer. Não queremos que Deus nos diga como devemos viver. Não queremos que Ele trace o caminho para o céu. Queremos ir por algum outro caminho. Há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. A Bíblia diz que o caminho para o céu é por uma porta estreita e um caminho estreito, mas não gostamos de ser estreitos. Consideramo-nos tolerantes, de mente aberta, exceto em ciência. Suponhamos que os astronautas do Apollo 2 disseram: estamos fora da rota, e alguns dos homens do centro de controle, que têm vistas largas e são tolerantes, respondessem: não faz mal, há muitos caminhos que levam à Lua, simplesmente sigam por esse em que estão, qualquer caminho dá na Lua. Mas o fato é que há muita gente que diz isso a respeito do caminho para o céu. Qualquer caminho dá lá. Jesus disse que há só um caminho. Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Há milhares de jovens aqui no Madison Square Garden hoje que estão buscando um propósito e uma significação para a sua vida. Um estudante da Columbia University disse há 2 anos: os Estados Unidos perderam sua alma e nós pretendemos restaurá-la. A grande pergunta nas universidades no momento é: qual é o propósito e a significação da minha existência? Nietzsche disse certa vez: se a pessoa tem um porquê para a sua vida, pode suportar quase qualquer como. Albert Camus disse: o homem não pode viver sem significado. E ele tinha razão. Muitos dos nossos filósofos modernos, a começar por Marcuse, estão falando sobre situações finais que temos que enfrentar na vida, e não há nada que possamos fazer a respeito. Eu vou morrer, todo mundo vai morrer. Tenho de enfrentar o fato. Eu sofro, todos sofrem, espiritualmente,
moral e fisicamente. Afinal, todos sofrem. Como eu enfrento o sofrimento, preciso lutar. Estou envolvido e à mercê do acaso. Tenho um sentimento de culpa. Quem sou eu? Estas são perguntas que a juventude está levando em toda parte. Aos estudantes universitários, eu desejo fazer uma pergunta. Quantos cientistas em sua universidade consideram a morte um problema a ser estudado cientificamente? Quantas universidades incluem entre as matérias a morte, o sofrimento, o destino, o pecado e a existência futura? A educação moderna tem a tendência de evitar e suprimir todas essas perguntas sérias que os estudantes estão fazendo. Mas a Bíblia fala sobre essas perguntas. Ela fala com autoridade sobre o pecado, fala com autoridade a respeito da vida futura, fala com autoridade sobre a sua origem, porque você está aqui e para onde irá. Existe o problema de Deus. Tolstói disse certa feita que cada um de nós tem um vazio com a forma de Deus. Sim, Deus existe. Não lá longe, mas aqui. Deus está em toda parte, por todo o universo. Ele é uma pessoa, ele é espírito. Ele não tem corpo como você e eu. Ele é espírito. Ele pode estar em Marte, ao mesmo tempo que está na Terra. Se ele tivesse um corpo como nós, só poderia estar em um lugar de cada vez. Deus é de eternidade a eternidade. Eu estava conversando com Walter Cronkite na semana passada e começamos a falar do espaço. Você sabia que muitos cientistas acreditam que ao final deste século, se a raça humana durar até lá, seremos capazes de vencer a barreira da luz exatamente como vencemos a barreira do som? Em outras palavras, o homem será capaz de viajar à velocidade da luz. E quando o homem viajar à velocidade da luz e alcançarmos a estrela mais próxima, pense só nisso. Existem bilhões e bilhões e bilhões de estrelas, mas se alcançarmos a mais próxima, sabe quanto tempo levarão os astronautas para chegar lá à velocidade da luz? 5 anos para ir, 5 para voltar, viajando à velocidade da luz. Agora, eis uma coisa interessante. Quando eles entrarem na cápsula espacial e deixarem o Cabo Kennedy, ao regressarem, você estará 10 anos mais velho, eu estarei 10 anos mais velho, mas esses astronautas só estarão 10 dias mais velhos. Por quê? Porque quando se ultrapassa a barreira da luz, alcança-se o ponto em que o tempo quase cessa de existir. Não existe tempo no espaço, nem ontem, nem amanhã, e só agora a ciência descobriu aquilo que a Bíblia sempre ensinou. Deus existe de eternidade a eternidade. Para Deus não há futuro, nem passado. Tudo está no eterno presente para Deus. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ah, sim, Deus existe. Você crê nisso? O primeiro passo é crer nele. E então, o segundo problema é o problema do homem. Um dos nossos famosos escritores disse que nada tinha significação na vida. Eugene O'Neill disse certa vez: o único significado da vida é a morte. E sabem de uma coisa? Verifico por toda parte que os estudantes se sentem como se fossem cartões. IBM são simplesmente números. Este é um dos problemas do sistema educacional moderno. Não existe interação nem relacionamento entre alunos e professores. Eles se tornaram simples números. E muitos estudantes vivem num estado de niilismo espiritual. O niilismo não crê em nada, não há moral, não há objetivo, não há nada significado para nada. E há muitas nessas condições hoje. Mas a Bíblia ensina que Deus tem um propósito para a raça humana. Deus nos criou à sua imagem e você, como pessoa, é importante para Deus. A Bíblia diz que Deus tem os cabelos da sua cabeça contados. A Bíblia diz que Deus observa você desde o momento da concepção no ventre de sua mãe, em cada momento de sua vida. Deus observa você. Ele o observa no momento da sua morte. Tudo é tomado e lançado na conta.
Ele conhece todas as escolhas morais que você faz. Ele conhece todas as suas opções. Por exemplo, quando você é imoral, quando diz uma mentira, ele sabe as opções que você teve. Você poderia ter dito a verdade. Havia um jeito de fugir àquela imoralidade, como José escapou da mulher de Potifar, mas você não o fez. Tudo está nos computadores de Deus, de modo que no juízo ninguém poderá dizer: Deus, tu és injusto. Ele conhece os fatores que entraram em sua vida e tudo será devidamente considerado e pesado, e você nunca poderá dizer: Deus, não foste justo. Existe também o problema da maldade humana, o que causa a cobiça e a paixão e o preconceito e a guerra. Estamos nos debatendo com o problema racial nos Estados Unidos. Estamos às voltas com o problema do crime. Estamos com o problema da guerra. Temos o problema da pobreza. De onde veio tudo isso? Em 2 Tessalonicenses se diz: com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Há um mistério em relação à maldade humana. Há um espírito do mal operando no nosso mundo. E não esqueça disto nunca. Existe Deus, mas existe também o espírito do mal, o diabo. Você pode chamá-lo pelo nome que quiser. Há um poder maléfico neste mundo e você não pode explicar todo o mal existente em nosso mundo hoje, a não ser que admita uma força sobrenatural que o sustenta, chamada diabo, a qual Jesus se refere frequentemente. Sim, a Bíblia diz que a maldade se origina em nosso coração. Jesus afirma: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. John Lennon, um dos Beatles, disse algo muito interessante no Canadá. Foi o seguinte, aspas, se pecar significa errar o alvo, então eu sou um pecador. Fecha aspas. John Lennon tem razão. Ele é pecador. Eu também sou. Você também é. Porque o pecador é deixar de alcançar o padrão e as exigências de Deus para a nossa vida. Não alcançamos o alvo. Precisamos de reconciliação. Precisamos de perdão. E foi para isso que Cristo veio e morreu na cruz. E vem agora o problema da culpa com que muitos jovens lutam. A revista Time citou o testemunho de uma jovem da Universidade de Radcliffe que dizia: eu sempre me sinto culpada. De onde vem isso? Afinal de contas, existe uma lei moral universal? A psicologia reconhece o lugar de destaque na culpa. Deus diz: escrevi minha lei em teu coração. Um dos maiores psicólogos deste país declarou há algum tempo que 95% do desequilíbrio mental nos Estados Unidos eram causados pelo fato de a vítima, num ponto crucial de sua vida, haver recusado o perdão do pecado. Todos querem ser perdoados. Todos sabemos que temos pecado. Sabemos que falhamos. Mas você sabe que está perdoado? Pois foi por isso que Cristo veio. Por isso ele morreu na cruz. Goethe, o grande filósofo alemão, disse certa vez: se eu fosse Deus, este mundo de pecado e sofrimento despedaçaria meu coração. Pois foi isso que aconteceu. O coração de Deus ficou despedaçado. Esta é a razão por que Cristo morreu na cruz. Este é o motivo por que ele derramou seu sangue. Porque Deus tomou os meus pecados e os seus e os colocou sobre Cristo. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós. Você pode ser perdoado. Seus pecados podem ser apagados. Você enfrenta, entre outros, o problema do sofrimento e pode dizer como o apóstolo: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Você pode enfrentar o problema da morte. A Bíblia diz que há tempo de nascer e tempo de morrer. Paulo disse: combati o bom combate, estou pronto a ser oferecido em sacrifício. Morrer é ganho. Wilhelm Steckel disse: todo medo que temos é uma última análise, o medo da morte. A Bíblia diz que Deus não criou o homem para morrer.
As Escrituras dizem que Cristo não só destruiu a morte, como trouxe a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho. A fé cristã é fé na ressurreição. O medo da morte é afastado quando você entrega a vida a Cristo. Sem dúvida que há uma certa apreensão. Sempre existe tensão quando se trata do desconhecido, mas quando você recebe Cristo, o aguilhão da morte desaparece. Você pode encarar a vida com um olhar firme, com um andar seguro e um sorriso na face, porque o seu passado foi perdoado. Você sabe que está aqui, criado à imagem de Deus para glorificá-lo. Você sabe para onde vai. Irá passar a eternidade com Cristo. Você pode dizer: onde está, ó morte, o teu aguilhão? É atrás desta bandeira que eu lhe estou pedindo que siga. Isto é o que lhe estou pedindo que creia. É o que estou pedindo que entregue a sua vida. Vimos estes extraordinários homens e mulheres do Exército da Salvação aqui esta noite e nos sentimos muito honrados em ter conosco o General Coates. Esta gente tem uma causa. Eles levam um copo d'água fria em uma das mãos. Atividade social da mais elevada categoria. Eles saem para ajudar os necessitados, mas na outra mão carregam o amor de Cristo. Eles levam o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Esta noite, nos Estados Unidos e o mundo precisam de jovens que se disponham a marchar sob a bandeira de Jesus Cristo. Você não terá de se envergonhar dele. Você quer tomar posição ao lado dele sempre. Você está disposto a sofrer escárnio e perseguição. Você não se importa de que os seus amigos zombem de você e o chamem de quadrado ou de qualquer outra coisa. Hoje você está pronto a entregar sua vida a ele e segui-lo e servi-lo e alistar-se em seu exército e dizer: quero sair daqui com amor no coração. Ao sair daqui, quero ajudar a transformação do mundo pela transformação dos homens. Estou pronto a seguir e servir a Cristo, custe o que custar. E isso lhe custará alguma coisa. Não é fácil ser crente, não é fácil seguir a Cristo. No mundo em que vivemos, com as pressões de ordem materialista, pressões seculares, pressões sensuais, não é fácil viver uma vida pura diante de Deus, mas você poderá fazê-lo com a ajuda de Cristo. Esta noite estou lhe pedindo que o receba e você me pergunta: o que tenho de fazer? Antes de tudo, você tem de se arrepender dos seus pecados. Isto quer dizer que você está disposto a voltar as costas ao pecado. Quer dizer que você está disposto a reconhecer que pecou. Você está pronto a fazer isso? Isso é arrependimento. Em seguida, pela fé, você recebe Jesus Cristo como seu Senhor, seu Mestre e seu Salvador. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Vou pedir que você faça a decisão publicamente. Por quê? Jesus disse: se você não está disposto a me reconhecer perante os homens, eu não o reconhecerei diante de meu Pai que está no céu. Quando você se casa, você o faz diante de testemunhas. Quando vem a Cristo, vem abertamente e toma posição com Ele. Você pode ser membro de alguma igreja, pode não ser membro de nenhuma igreja. Pode ser católico, protestante, judeu ou maometano, ou não ter nenhuma religião, mas você quer vir hoje e entregar sua vida a Cristo e recebê-lo como Salvador e confiar nele. Aí, em sua casa ou onde estiver, você pode fazer sua decisão para Cristo em seu coração agora mesmo. Amém. Graça e paz, irmãos.